vamos falar sobre a escultura no contexto do humanismo renascentista. Podemos dividir o Renascimento em três grandes períodos: o Trecento, que diz respeito ao século XIV, o Quattrocento, durante o século XV, e o Cinquecento, no século XVI. O Renascimento nasceu na Itália e se espalhou pelo resto da Europa. Ele veio partindo do humanismo, um movimento que buscava resgatar os conhecimentos da antiguidade clássica. O nome humanismo se refere ao termo studias humanitatis, que eram as disciplinas do trivium, ou seja, a retórica, a gramática e a dialética. O que eu quero dizer com trivium? Vou explicar melhor. Na Idade Média, os ofícios humanos, ou seja, as atividades humanas, eram organizadas em dois grupos: as atividades mecânicas e as atividades liberais. As atividades liberais, por sua vez, eram organizadas em dois grupos: o trivium e o quadrivium. O trivium é um grupo de disciplinas que hoje a gente reconhece como a origem das ciências humanas, como já disse, a gramática, a dialética e a retórica. O quadrivium, por sua vez, diz respeito às ciências matemáticas e engloba as disciplinas aritmética, geometria, astronomia e música. Tais disciplinas tinham um grande status social desde a antiguidade clássica. Já as atividades mecânicas não detinham de um bom status, porque era necessário um grande esforço físico para realizá-las. Dentro dessas atividades estavam a tecelagem, a ferraria e as artes do desenho, ou seja, a escultura, a pintura e a arquitetura. Antes do Renascimento, a escultura, por exemplo, não tinha um bom status social. Os artistas e intelectuais do Renascimento buscaram um status melhor para a arte ao se ligarem ao humanismo. Desse modo, a escultura era pensada em termos matemáticos, através da sua proporção e anatomia. Além disso, também era pensada em termos retóricos por conta da sua função em narrar uma história com um belo ideal. O que podemos entender com um belo ideal? Vamos observar o que a professora Clara Bibbe pode nos falar sobre isso. A escultura renascentista valorizava uma imitação do natural. Essa imitação, por sua vez, não era uma réplica da natureza, ela era permeada por uma certa dose de idealização na busca do que a gente chama de belo ideal. Assim, através das normas da imitação da natureza e um pouquinho de idealização para a gente chegar àquele corpo perfeito, a gente se afasta do modelo gótico da escultura. Com isso, podemos entender que a escultura renascentista procura se afastar da estética gótica. Obrigada por nos assistir e bons estudos!